Noite, bem-vindos à live que temos estado a passar aqui testemunhos maravilhosos sobre o X39 e hoje vamos ter aqui um convidado muito especial que nos vai falar de uma forma tão profunda, vocês já vão ver. Então, meu nome é Liliana Alves, eu estou-vos a falar do Dubai, aqui neste momento são 23 horas aqui no Dubai. Sei que a maior parte das pessoas que me estão a seguir estão em Portugal, que são 20 horas da noite. E o convidado que eu hoje vou ter aqui, vou já lançar aqui um desafio. Se tiverem algumas perguntas sobre o X39, podem escrever, está bem? Porque nós vamos esclarecer também essas perguntas. Então, quem me tem estado a acompanhar aqui nestas lives, todos os dias que tenho feito, sempre com convidados diferentes, tenho visto testemunhos muito diferentes uns dos outros e temos estado a falar deste pequenino, vamos dizer, adesivo, PETS, nós chamamos-lhe o PETS, que tem transformado a vida de tantas e tantas pessoas. Então, vou chamar aqui. Vou chamar. Que é o Dr. Otávio. É um cirurgião ortopedista que tem uma experiência incrível. Olá, boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem? Estão a ouvir? Conseguem me ouvir? Sim, tudo bem. Ótimo. Boa noite. Vamos fazer aqui uma live de 30 minutos, porque a partir dos 30 minutos aqui no Dubai a internet começa aqui nas lives a falhar um bocadinho. Então, para isto não ir abaixo, a gente vamos fazer já diretos ao ponto. Então, eu queria que me falasse um pouco quem é o Dr. Otávio. Tá bom, é um prazer, né, a todos que nos acompanham. Meu nome é Otávio Melo, sou médico, formado no Brasil, né, com descendência portuguesa, e tenho, né, trabalhado nos últimos anos tanto com pessoas do Brasil quanto de Portugal, os quais eu atendo online, presencialmente, em algumas clínicas. E sou um estudioso, sou um pesquisador. Estou completando esse ano agora 20 anos de medicina. E tenho dedicado aí desses 20 anos, os últimos 20, desses 20 anos, os últimos 10 anos, especificamente com a área da medicina regenerativa, das células estaminais, das terapias por infravermelho. E tenho, né, ajudado muitas pessoas a viverem melhor, aliviarem suas dores, né, e com muito gosto que eu falo que, né, no último ano e nos últimos 10 meses eu tive uma oportunidade fantástica que foi de conhecer nessa tecnologia, que a Liliana já começou a falar para vocês um pouquinho, vamos conversar um pouco mais, que tem realmente trazido aí, né, muitos benefícios, de uma forma simples, de uma forma que eu falo que acessível, né? Eu acho que o principal é isso, né? Porque todos nós sabemos que a ciência avança todos os dias, né? Todos os dias existem novidades sendo publicadas, né? Dispositivos médicos muitas vezes são muito onerosos, são muito caros e demandam profissionais especializados, né? Com anos de formação para conseguir realizar os tratamentos. E né, eu tive aí a oportunidade de conhecer essa tecnologia que realmente eu me surpreendeu, porque ela simplifica muito esses conhecimentos e torna acessível a qualquer pessoa, mesmo sem formação alguma na área da saúde, que ela consiga levar isso para sua família, para sua vida, né, e para outras pessoas, né, gerando aí oportunidades, como eu gosto sempre de dizer, né, de ter mais saúde e mais liberdade, né, Liliana? Muito bem. Então, quando falamos aqui sobre o X39, que é este PETS, primeiro que tudo, eu gostava que o Dr. Otávio nos dissesse de que forma é que tem impactado a vida
dos seus pacientes. Claro, vamos aqui sempre respeitando o sigilo, não é? Não, nomes e tudo, mas que transformações é que têm visto na vida das pessoas? Liane, antes de mais nada, assim, eu tinha uma grande dificuldade quando eu atendia pessoas que moram em outros países, em outros continentes, né, que estão longe daqui de onde eu moro hoje, né, que era como é que eu ia fazer um tratamento à distância com uma pessoa que muitas vezes está, né, eu acabei de conversar agora com uma paciente minha que mora no Luxemburgo, né, que me ligou, me marcou uma consulta e tem muitas dores nas costas, que são dores de difícil controle, já tomou diversos medicamentos, já fez procedimentos, né, muita fisioterapia e não estava a sentir melhora. Na última semana, eu recebi aqui na minha cidade duas pacientes que moram nos Estados Unidos, que vieram até a clínica para se tratar, né, aqui comigo aqui no Brasil. Só que a pessoa vem, fica um período de tratamento, e depois ela precisa retornar para né, onde ela vive, né, para a sua cidade. E eu ficava um pouco limitado na minha prática profissional, porque a minha prescrição de medicamentos, perdão, apareceu um balãozinho aí. A minha prescrição de medicamentos, ela só tem validade no país onde eu sou registrado como médico, né? E com essa possibilidade, né, que me abriu quando eu comecei a conhecer os adesivos que fazem o estímulo do infravermelho, que estimula a produção de peptídeos, de cobre e várias outras questões que eu já havia estudado, né, ativação das células estaminais, que é algo que eu sempre fiz como procedimentos, né, de coleta de células, de aplicação de células, para ajudar na regeneração do osso, do tendão, da cartilagem, do músculo. Só que isso demandava primeiro uma presença física, que a pessoa viesse até aqui na clínica, depois que ela tivesse que ficar cá durante um determinado tempo, né? E depois que ela retornava para a sua cidade, eu não tinha muito o que fazer por ela, né? E o que né, esses exemplos, né, logicamente sem citar nomes, que são, né, os mais recentes que eu tenho para relatar, eu consigo ajudar pessoas que moram em qualquer país do mundo, né? Hoje eu tenho paciente em Singapura, nos Emirados, tem paciente em Portugal, paciente nos Estados Unidos, tem paciente em vários países do mundo, literalmente, que nós podemos ajudar a reduzir as dores, a diminuir o envelhecimento, diminuir problemas causados pelo envelhecimento, né, como doenças crônicas degenerativas, através de uma tecnologia que a pessoa pode adquirir e receber na sua casa. E ela mesma se aplica, né? Então, isso facilita muito. Eu costumo dizer que os pontos são como se fossem pontos de acupuntura, por exemplo, né? Só que ao invés de colocar uma agulha, você pode utilizar um PET, que ele vai estimular aquele ponto e vai auxiliar na restauração da saúde, né? Logicamente, não é milagres, tem muita ciência, tem muita tecnologia envolvida. E realmente eu vejo casos, relatos de pessoas com problemas como artrose, artrite, tendinites, né, hérnias de disco, fibromialgia, entre diversos outros sintomas aí que prejudicavam muito a qualidade de vida dessas pessoas, e agora elas podem viver melhor, né? Eu acho que esse é o principal impacto, né? Ou seja, é ajudar que essas pessoas possam viver melhor, independente de onde elas morem, né? Ou seja, a grande vantagem de se ter assim, um empreendimento global, né? uma empresa global, é que você pode estar no Dubai, em Portugal, né? No Brasil, na França, na Suíça, em qualquer lugar do mundo, que você consegue ajudar pessoas em todos os cantos do planeta. Uau! E como é que explica o X39? Porque nós temos ouvido aqui muitos testemunhos nestas lives que tenho feito todos os dias, às 8 horas em Portugal, são 23 horas aqui no Dubai. Todos os dias nós temos partilhado testemunhos. Mas eu gostava de ouvir da parte de um médico que estudou esta ciência, não é? Como é que o X39 atua e funciona no corpo de uma pessoa? Maravilha. Todas as vezes que as nossas células do nosso corpo, elas produzem energia, essa energia é produzida através de uma
organela, que é uma parte da célula chamada de mitocôndria, ocorre uma emissão de calor. E esse calor, né, que as nossas células produzem, por isso que nós somos quentes, né? Nossa pele é quente, nosso corpo é quente. Quando o nosso corpo para de funcionar, ele fica frio, né? Mas enquanto estamos vivos, nosso corpo é quente. E existe ali uma produção de energia que pode ser medida sob a forma de calor. Durante a pandemia, nós vimos em aeroportos, em malls, em shopping centers, em diversos locais públicos, algumas câmeras de infravermelho, que são dispositivos projetados justamente para isso, para que consigam medir essa emissão do infravermelho pelo corpo. Esse calor ou esse infravermelho, ele se perde à medida que ele vai sendo produzido, ele é literalmente desperdiçado. E como é que você perguntou, né? Como é que o X39 funciona, como é que ele atua? Ele justamente possui, né? Eu estudei lá a patente dele, ele tem 7 camadas de substâncias, de cristais, né? De isolantes, são 7 camadas que são capazes, através de nanocristais, que são cristais que são impregnados dentro desses adesivos, eles recebem esse infravermelho que é produzido pelo nosso próprio corpo e refletem uma parte desse infravermelho para pontos específicos do nosso corpo, que pode ser onde você tem uma inflamação, uma artrite, uma bursite, uma tendinite, ou até mesmo pontos energéticos que são muito estudados aí pela medicina tradicional chinesa, né? Nós temos diversos pontos no corpo que você consegue estimular. A Liliana está usando ali, é um ponto que pode ser usado de acupuntura, né? Pode se usar na região posterior do pescoço, na região embaixo do umbigo. E ao refletir este infravermelho, ocorre um fenômeno que é justamente o que eu digo que me surpreendeu muito, que é aumenta-se a produção do próprio organismo de um peptídeo de cobre. Né? Eu vou falar aqui um pouquinho mais sobre ele. Mas o que é um peptídeo? Peptídeo é um fragmento de proteína. Então, como é que o nosso corpo produz proteínas, peptídeos ou fragmentos de proteínas? Através da ativação de genes, ou seja, do DNA, que está lá no núcleo da célula. Então, quando o infravermelho entra em contato com a célula do nosso corpo, isso por um meio, né, de receptores, fotorreceptores que existem dentro das células, ele é capaz de estimular tanto a produção de energia pela mitocôndria, quanto a transcrição, que é a codificação de proteínas pelo DNA. E esses peptídeos, então, no caso, ele tem 3 aminoácidos, né? Glicina, histidina e lisina, ligado com cobre. Então, nós, né, dizemos, né, a sigla é GHK-CU, que é de cobre, né? Glicina, histidina, lisina. Esse GHK-CU ele é responsável no corpo humano pela ativação e sinalização das células estaminais, também chamadas no Brasil de células-tronco ou nos países espanhóis de células-madres, né? Stem cells em inglês. E essas células, elas são as principais responsáveis pela regeneração do nosso corpo. Quando nós temos uma lesão, quando nós temos uma doença, quando nós temos algum problema de saúde, algum desequilíbrio no funcionamento do nosso corpo, essas células estaminais, elas ativadas pelo peptídeo GHK-CU, que foi produzido a partir do estímulo do infravermelho, são capazes de restaurar a saúde dos nossos órgãos e tecidos. Isso é maravilhoso, né? Isso é realmente fantástico. Uau! Quem tiver aqui nesta live neste momento e quiser fazer alguma pergunta, pode escrever aqui embaixo que o Dr. Otávio vai responder. Porque já falou que há 2 pontos essenciais, que é aqui na C7, não é? Que é aí 2 dedos abaixo do umbigo. Eu uso aqui por opção, eu costumo dizer, isto é a minha joia. Às vezes, verdade, confesso, às vezes nem sei bem se estou a pôr num ponto de acupuntura. Porque já podemos passar aqui a um ponto importante, que é da responsabilidade social. Quem é que pode partilhar o X39? Qualquer pessoa.
não é? Felizmente temos várias pessoas que trabalham no meio médico, são médicos na área da saúde, que trabalham com o X39 como o Dr. Otávio, não é? A minha área é contabilidade, mas como podemos trabalhar sempre na cadeia do bem e recomendar o X39, qualquer pessoa pode recomendar, porque sente-se bem, use, sinta e compartilhe. É o nosso lema. Qual foi o testemunho mais impactou à sua volta? Nossa, são tantos, é até difícil escolher um só. Mas eu me recordo muito de uma paciente, que é uma paciente muito antiga minha, que tem mais de 10 anos que ela sentia uma dor nas costas e já tinha feito, né, tomado remédios anti-inflamatórios, corticoides, feito até uma cirurgia e a dor permanecia, né? E essa paciente, um dia, eu recebi uma visita de um amigo de Portugal e ele estava com o PET e eu estava lá com a minha câmera de infravermelho examinando o paciente e aí ele, né, ofereceu o PET, a gente colocou e ao colocar o PET foi assim, foi algo imediato, né? A gente eu estava com a câmera medindo lá a emissão de infravermelho, localizando o local onde estava inflamado no corpo dela, porque a inflamação produz calor e o calor é medido por infravermelho no nosso corpo, né? Então um local que tem é uma pena que eu não consigo compartilhar aqui. Eu até tentei trazer umas fotos aqui, mas eu não consigo pôr fotos, né? Eu acho que só lá no Zoom. Mas enfim, e aí a dor dessa pessoa desapareceu assim de forma praticamente imediata, né? Temos vários outros relatos, né, de pessoas com doenças neurológicas também, né, Eliane, que também tiveram, que tinham dificuldades aí para caminhar, né, que alguns que já não andavam direito, né, que voltaram a recuperar força e equilíbrio. Eu digo sempre que a função do peptídeo, além de estimular as células estaminais, ele tem uma grande função que ele é um antioxidante. Então, o que é um antioxidante? O antioxidante é uma substância que, ao estar presente no nosso corpo, ela combate uma espécie chamada radical livre. O que vem a ser um radical livre? Radical livre é o responsável pela morte e envelhecimento das nossas células. Então, a produção do GHK-PCU permite que esses radicais livres sejam neutralizados. Sendo assim, nós conseguimos produzir mais colágeno, nós conseguimos aumentar a longevidade das células, diminuindo aquela morte celular precoce, né? Obviamente, não estamos aqui a falar que alguém vai viver para sempre caso utilize o dispositivo, não é essa a nossa intenção, mas sim de promover a saúde e de evitar aquelas condições, assim, danosas, né? Aquelas condições prejudiciais que são causadas pelo excesso de radicais livres ou pela morte das células estaminais, né? Isso em si é comprovado cientificamente, além de questões relacionadas à performance, né? Temos muitos atletas já a utilizar, né? Temos para combater a fadiga, né? Para diminuir as dores físicas, as dores musculares, articulares. Realmente é muito interessante. Temos aqui já algumas perguntas. Uma delas é: qual o componente do X39? Como é que a gente responde qual o componente do X39? Não é um componente apenas, né? Obviamente a empresa que o produz, ela tem um certo segredo industrial, até porque se ela revelar qual é o componente, alguém vai copiar o produto e vai fazer uma pirataria, né? Então, mas o que pode ser dito, né, abertamente é que são nanocristais orgânicos, né? O que são nanocristais orgânicos? São substâncias produzidas naturalmente, certo? E que são, então, utilizadas. Eu tenho, né, um estudo, né, Liliano, já compartilhei em alguns grupos, em algumas outras lives, um estudo de microscopia, na qual esses cristais que são impregnados nas fibras dos adesivos, ao serem colocados sobre a pele, eles vão sofrendo uma ativação e uma degradação, obviamente, desses cristais pelo calor, pelo infravermelho produzido pelo próprio corpo. E à medida que esses cristais vão sendo degradados, a atividade desse PET vai se reduzindo, né? Ou seja, por que isso, né? Isso é importante dizer porque
após cerca de 12 horas, já não há mais cristais, desses cristais impregnados. E aí o recomendado é, como se fez uma estimulação durante 12 horas, realizar 12 horas de repouso e após 12 horas de repouso fazer uma nova estimulação. Esse é o método. Isso, exatamente. E aqui uma pergunta da Rita é, pode-se colocar em qualquer parte do corpo? Olha, qualquer parte eu não diria que não pode colocar no olho, né, dentro da boca, não tem alguns locais, qualquer parte. Mas na maior parte do corpo eu diria que sim, né? No pescoço, na cabeça, no ombro, nas articulações, né? Na barriga, nas costas se usa muito, né? Então assim, eu diria que em quase, a resposta minha talvez fosse em quase toda parte do corpo, né? Patrícia está aqui a perguntar, quando temos tendinite, podemos colocar lá? Pode sim, pode. É interessante, né, porque existem alguns outros produtos aí no mercado que nós conhecemos, né, que podem ser usados para tratamento de tendinites, né, mas o PET ele permite uma estimulação de infravermelho. O que o infravermelho vai fazer? Perdão, primeiro ele vai estimular a produção de substâncias anti-inflamatórias pelo próprio corpo. Vai ativar as células daquele tendão que está inflamado. Né? Vai diminuir os radicais livres que são responsáveis pela inflamação. Né? E também vai aumentar a produção do colágeno. Nós sabemos que o tendão tem muito colágeno. Então, quando eu tenho tendinite, né, e eu estou em um local que eu tenho X39 disponível, eu recomendo que as pessoas que tenham acesso que possam sim utilizar, e eu tenho visto bons resultados nas pessoas que utilizam. E agora vamos falar aqui de outro tema, que é, nós dizemos muitas vezes que é um produto extremamente impactante, as pessoas perguntam o que é quando veem. Há pessoas que têm resultados mais rápidos do que outras. Por que é que isso acontece? Pode ser imediato ou não, não é? Eu acho que assim, tudo em medicina, né, tudo na saúde, tudo no corpo humano, para não querer falar como medicina para quem não é médico, mas todo o corpo humano, ele tem respostas individuais e essas respostas dependem muito de como está o estado de equilíbrio daquele corpo, daquele organismo, certo? Então vocês estão me vendo aqui, né? Eu estou com meu copo com água. A gente está aqui hoje um dia bem quente e assim eu acho que é importantíssimo, por exemplo, a hidratação, né? Outra coisa é a alimentação, outra coisa é o sono, né? Outra coisa são os hábitos alimentares, né? Ou seja, tudo isso vai influenciar. Logicamente, uma pessoa que fuma, que come muito açúcar, que dorme mal, que não pratica, que não se exercita, ela vai ter uma resposta muito diferente daquela pessoa que tem hábitos mais adequados de vida, né? Então, é possível, sim, pessoas que estejam com a saúde boa, que elas tenham resultados mais rápidos? Sim, perfeito. Como tudo, né? Se a pessoa que está com a saúde melhor fizer uma toxina botulínica, por exemplo, no rosto para tratar um tratamento estético, vai ser diferente de uma pessoa que está toda inflamada, né? E que faça o mesmo tratamento, né? Então, assim, as respostas são diferentes. Uma pessoa que está desidratada, ela vai ter uma dificuldade para carregar esse peptídeo para o corpo, porque esse peptídeo ele é produzido onde o adesivo está sendo colocado. Só que ele precisa viajar pelo sangue para chegar nos outros tecidos. Se uma pessoa está desidratada, por exemplo, ela vai ter dificuldade para carregar esse peptídeo para os outros tecidos do corpo, né? Então, é isso. E que testemunho pessoal é que o Dr. Otávio tem a usar o X39? Bom, Leandro, vamos lá. Testemunho pessoal. Eu falo o seguinte, isso não é de maneira alguma nenhum tipo de promessa para ninguém que vai ter as mesmas sensações que eu tive, né? Mas eu tive um controle muito grande da ansiedade, eu me sentia sempre muito ansioso, com compulsão alimentar, com dificuldade de emagrecer. Então eu comecei a ter um pouco mais de equilíbrio, comecei a me sentir um pouco mais focado, que era uma outra dificuldade que eu tinha às vezes para estudar, para me concentrar, né? Um brain fog ali, né? Que era uma falta de clareza mental para algumas questões. O que mais que eu digo? Para atividade física, né? Uma das coisas que eu percebi muito é que eu me cansava muito rápido ao fazer
ao fazer esporte, ao ir ao ginásio, como se diz em Portugal, né? E hoje, quando eu vou ao ginásio, eu percebo que eu termino a minha aula quase que querendo que a aula fosse um pouco maior, um pouco mais longa, porque realmente o cansaço excessivo que eu tinha, eu não tem mais, né? Percebi algumas questões, por exemplo, como uma qualidade de pele melhor, né? Percebi que minha pele ficou, eu tinha muita acne, eu tinha né, muitas erupções na pele, essas erupções minhas melhoraram. Deixa eu ver se me recordo aqui alguma outra questão. Tinha uma queda de cabelo, né? Eu tava ficando, né? Meu cabelo caía com muita facilidade, hoje ele cai um pouco Ó, menos. Então, assim, depois que eu comecei a utilizar, eu percebi algumas, né, algumas diferenças que realmente, assim, para mim, me fizeram me sentir melhor, né? Mais bem disposto, né? Com mais qualidade de vida. Eu acho que é muito isso, né? Ou seja, não é nenhum tipo de, eu não tenho nenhum tipo de doença grave, né? Mas eu quero viver bem, eu quero viver muito, eu quero aproveitar a vida, né? E isso eu acho que tudo que eu possa fazer que vai me permitir diminuir a inflamação, diminuir o envelhecimento, diminuir a morte das minhas células, né? Permitir a ativação das minhas células estaminais. Temos que lembrar que quando nascemos temos muitas células estaminais. À medida que envelhecemos, elas vão reduzindo, né? Então, quanto mais células estaminais eu puder ter para me ajudar a reparar o meu próprio organismo, melhor, obviamente. temos aqui uma pergunta muito interessante, que é da Rita. Diz assim: podemos usar o patch e no dia seguinte, no nosso animal de estimação, deve ser, podemos usar o patch e no dia seguinte usar o mesmo patch no animal de estimação? Eu vou deixar você responder, Leandro, porque eu não uso o pet no pet, né? O No pet pet quer no dizer pet. o patch no animal de estimação. É o É que o seguinte, animal de estimação é pet, né? É pet, é, P-E-T, né? O pet no pet. temos ouvido muitos testemunhos que dizem que realmente falam nisso, sim, Rita. Há pessoas que falam que usam o patch pela primeira vez, novo, no animal de estimação. E resulta muito. Já ouvimos alguns casos, ainda ontem ouvimos um, da Carla, que tirava o patch dela no final do dia e colocava no animal. Então a questão da Rita mas o patch, ele ainda funciona depois de tirar-se, ele ainda funciona? Então, né, que por aqueles estudos de microscopia nós conduzimos na universidade, né, o que houve foi há uma diminuição da quantidade de cristais impregnados quando colocamos o PET no microscópio. Após as 12 horas de uso, há uma diminuição, uma degradação dos cristais impregnados, certo? Eu não tenho como falar que não vai funcionar, né? Eu teria que fazer um estudo, né? Eu sou muito comprometido com a questão científica, né? Tanto que tudo que eu posso fazer, eu sempre busco literatura, questão do mecanismo de ação, acho que sou muito criterioso em afirmar ou negar alguma coisa. Eu vejo, né, relatos de pessoas que utilizam. Eu acho que é muito difícil você ter um efeito placebo no animal, né? Porque o animal ele não vai mentir, ele não sabe o que é que você está colocando nele. Então, assim, realmente eu respeito. Mas se eu fosse usar no meu animal, eu colocaria um pet novo nele, né? Exatamente. Também recomendaria isso, sim, sem dúvidas, pronto. O ideal. Quando não há estudos e quer o volume e a... ok. Então é o seguinte, isto não era uma dúvida, era uma afirmação, aqui um comentário. Uhum. Eu uso o X39, eu sinto a diferença na minha saúde e eu recomendo. E isso acaba por ser o nosso trabalho de network marketing, de forma e-commerce que a empresa tem. E isso torna-se uma responsabilidade social. Quer se faça o nosso trabalho de recomendação ou não. A pessoa pode não querer ganhar dinheiro com a recomendação e mesmo assim partilhar, não é? Uhum. Como é que explica este sentimento de responsabilidade social que acabamos por ter? Então, Leandro, eu vejo da seguinte maneira, né? Eu faço medicina para ajudar as pessoas, né? As pessoas que me procuram, geralmente elas têm problemas como dores, né? Como desequilíbrios
diversos, metabólicos, enfim. E tudo que eu posso fazer para ajudar essas pessoas, a que elas possam também melhorar a sua qualidade de vida, eu procuro oferecer. Seja através de uma orientação, através de um hábito de vida melhor, através de uma alimentação melhor, um exercício físico. E todos nós sabemos que sempre que podemos evitar o uso de medicamentos, de fármacos, né, eu gosto de evitar. Né? Não que eu seja contra, mas porque todo remédio ele tem algum risco de apresentar algum efeito colateral. Né? E realmente, até hoje, eu vejo, assim, eu tive talvez 2 pessoas que tiveram um pouco de irritação no local da colocação do adesivo, talvez que tenham uma alergia à cola ou alguma outra questão assim, né? Mas é muito pouco, né? São muito raros, né? Então, assim, realmente efeitos colaterais eu praticamente não os vejo, né? E eu vejo que há muitas pessoas, né, que também sentem essa missão, né, de poder ajudar os outros a viverem melhor também. Sejam eles profissionais de saúde ou não. Né? Então, a questão da responsabilidade social, eu vejo que existe todas as pessoas que têm acesso a essa tecnologia e que se beneficiam, elas devem passar isso para frente, né? Devem divulgar com outras pessoas e aquelas que sentirem chamadas a fazer disso uma profissão, né? Uma carreira, né? Desenvolver-se aí na parte de vendas diretas, de network marketing, etc. Eu acho que tem uma outra função ainda, que é você pode viver de ajudar as outras pessoas a viverem melhor. Eu te falo que é gratificante quando nós fazemos da nossa vida o tempo todo uma oportunidade de melhorar a vida dos nossos semelhantes. Né? Eu fico muito grato quando eu vejo uma pessoa que eu consegui ajudar vir até mim e falar, nossa, como eu melhorei, como eu estou me sentindo melhor e como aquele problema que eu tinha antes de te conhecer agora não me incomoda mais. Isso é muito gostoso. Né? Eu acho que esse é o ponto da responsabilidade social que realmente me faz continuar a ser pesquisador, continuar a buscar a ciência e continuar a buscar oportunidades. E uma coisa que eu sempre disse na universidade é que a ciência, se ela não tiver aplicação no mercado, ela não faz muito sentido. Né? Ou seja, o que adianta você ter uma pesquisa científica maravilhosa se isso não puder chegar às outras pessoas, ficar restrito só dentro da universidade? Não faz sentido. Né? Assim como se o produto não for acessível, né? Se for algo que as pessoas não têm condição de adquirir, também não faz sentido. Né? E a tecnologia de infravermelho ela começou assim, né? Um pouco fechada apenas entre os médicos e fisioterapeutas, mas eu vejo no futuro breve que todas as pessoas vão ter sim conhecimento sobre os benefícios do infravermelho e que todas as pessoas vão sim conseguir aproveitar esses benefícios sem que haja necessidade exclusivamente de que vá até um profissional de saúde. Por quê? Porque isso é algo que é acessível para todos. Eu acho que esse é o grande benefício e é o que eu acredito. E eu entendo que a ciência ela não pode ter dono. A ciência ela tem que ser acessível para todos. Esse é talvez um dos grandes trunfos aí, né, que nos uniu e que nos permite, né, unir os nossos conhecimentos, né, Liane? Eu talvez um pouco mais na área da ciência, você mais na área da comunicação, né, e levando essa oportunidade a tantas pessoas. Eu sou muito grato, né, a cada um de vocês e obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigada. E quem estiver aqui quiser saber mais sobre o X39, se quiser tornar um representante da empresa, da marca e poder recomendar o X39 nos 80 países que a empresa já está aberta e trabalhar em e-commerce, falem com a pessoa que vos convidou. Se entraram nesta live pelo Dr. Otávio, falem com o Dr. Otávio, que ele vai vos ajudar a dar a informação que vocês precisam. Se foi por mim, falem comigo. Mas se alguém vos enviar o link desta live, falem com a pessoa que vos enviou o link desta live. Nós trabalhamos sempre a respeitar a cadeia do bem. Houve aqui uma pergunta da Rita muito interessante, que diz assim, num bebê que faça alergia à cola do adesivo, podemos usar na roupa? Com certeza. Com certeza, pode sim. Na verdade, o infravermelho ele atravessa a roupa, né? O infravermelho, como ele é um calor, né? Ou seja, ele atravessa uma janela,
Veja bem, vou pegar um exemplo que só a pessoa possa entender o que é infravermelho. Estou aqui próximo de uma janela e tem um sol que está a milhões e milhões de quilômetros de distância. Eu consigo sentir o calor do sol, porque ele é uma fonte de infravermelho muito intensa. Né? O nosso corpo é uma fonte de calor, só que é uma fonte mais pequenina, né? Ou seja, nós não emitimos tanto calor assim. Né? Mas ele pode sim ser refletido através da roupa e pode ser percebido através da roupa, sim. Né? Talvez não com a mesma intensidade de colocá-lo sobre a pele. Né? Alguns milímetros ali de diferença, mas a utilização. Temos aqui uma pergunta também muito interessante. Começou a travar. Deu? É meia hora. Vamos aqui fazer só esta pergunta que é do Lucas, que é recomendável para uma sinusite já grave que travou. Eu consigo ouvir. Mas eu consigo ler aqui a mensagem. Olha, se é algo que já tem custas, né, e que faça uma avaliação com um profissional por ter alguma infecção bacteriana, pode haver algum tipo de intrusite como cosa um pouco. Sim, é diminuir a inflamação, dor, inchaço, sim, é possível, né, o X39. Persistindo os sintomas, eu te recomendo que procure um profissional de saúde, para que você não tenha risco mais grave acontecer. Ele tem me ouvido, né, eu acho que todos, é muito prazeroso, fico à disposição através de canais aí nas mídias sociais, YouTube, Instagram, enfim.